Ele já tem alguns tipos, inclusive de estrutura pré-definidas aqui, tá vendo? Você pode pegar essas aqui, já começa ali, coloca as dimensões e cria o modelo. Mas eu vou fazer aqui com grid. Então, eu vou deixar o grid padrão dele. O que ele está falando assim pra gente? Que ele vai criar um grid na direção x, y e z, com 4 linhas em x, 4 em y, 5 em z. O espaçamento em x é 6, em y é 6, em z é 3. E o primeiro, o ponto de partida vai ser o 000, a origem do sistema, tá certo? Basicamente é isso que ele está falando pra gente. Aí ele faz essa divisão aqui em duas janelas. Vocês podem usar as duas ou usa só uma. Aí você pode fechar a outra aqui, ó, e ficar só com uma. Eu não vou fechar porque quero falar umas coisinhas para vocês aqui. Bom, e aí o que acontece? Aí primeiro, eu vou criar primeiro essa mesma viga que a gente está usando, tá certo? Que a gente usou essa mesma viguinha bem gastada com carga concentrada. Só que essa viga ela tem aqui eu não falei uma coisa para vocês. Deixa eu falar aqui. Passou. Apesar que estava ali, mas... Então eu escolho a unidade que eu vou trabalhar, tá? Eu só uso quilograma força metro, praticamente, aqui no SAP, tá? Nunca vi motivo para usar outra coisa. Então eu escolho a unidade, então aqueles números que ele coloca aqui é em metros, né? Porque eu escolhi a unidade lá em metros, tá? Bom... Aí o que acontece? Então, só que esse grid aqui eu coloquei o que estava lá, mas eu não quero isso, eu quero colocar do 0 até 1, do 1 até 3, que é aquela minha barrinha lá, né? Então eu vou editar esse grid, eu clico aqui 2 vezes, eu vou editar o grid. Aí eu pego aqui o grid, então, por exemplo, grid em X, direção X. O que ele está mostrando aqui é a planta, né? Tá vendo o eixo? Ó, X e Y, né? Ele está mostrando aqui também. Então eu quero 0... o eixo A, o eixo B eu quero em 3, aí eu quero 3 e 1, eu quero em 1. Eu falei 3, é o seguinte, é porque eu posso trabalhar com ordenada ou com espaçamento, tá certo? Vou botar espaçamento, então eu quero 1, eu quero aqui, ó, 1, que é o espaço do primeiro para o segundo eixo. Esse número aqui é sempre do primeiro para o segundo, tá? Do 0 para cá, é esse aqui. Então eu vou botar aqui, desculpa, aqui no caso em X, né? Daqui para cá. Eu vou botar aqui 1. Eu vou botar aqui 3 e vou apagar esse aqui, tá certo? 1 e 3. E 0, porque é o espaço dele para o próximo, como não tem o próximo é 0. Sempre o último é 0, porque eu estou trabalhando com espaçamento. Em Y, eu não precisava de nada em Y. Eu vou deixar aqui, poder apagar, mas eu vou deixar. E em Z... mesma coisa, né? Eu não preciso de grid em Z, mas eu vou deixar aqui. Só preciso do grid em Y, porque eu vou... Desculpa, eu preciso do grid só em X, né? Porque o Y vai... eu vou botar Z igual a 0 e Y igual a 0. É uma viga, né? Aí, pessoal, pronto, tá aqui. Ele fez o grid. Aí um detalhe aqui é o seguinte, olha só. Então aqui é a planta, né? X e Y, e aqui é o Z. Nesse momento, estão vendo esse retângulo azul aqui? Quando eu vou para lá, ele tira... Não dá para ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. Ver se melhora. Hã? É melhor, né? É porque a linha é muito fina, né? Foi mal, eu não estava... Então, estão vendo o retângulo azul lá, né? Aqui eu estou em X e Y, certo? E ali ele está me falando em qual Z eu estou. Tá certo? Em qual Z que eu estou. Então, se eu desenhar aqui agora, ó, eu vou estar desenhando naquele Z lá em cima. Bom, tudo bem. Então eu posso ir por aqui, ó. Eu quero trabalhar no plano, aí vamos lá. Aqui é XY. Só que eu sempre vou lançar a minha estrutura com o eixo vertical sendo o Z. Por quê? Porque numa estrutura real, eu vou sempre querer, ou quase sempre querer, que ele lance o peso próprio automaticamente. E para ele lançar o peso próprio automaticamente, eu tenho que estar em Z. Tá? Então, eu posso botar aqui o XY com Z igual a 0, ok? Melhor, 2D, viu? Tá? Então, XY para Z igual a 0. Então, quando eu dou OK... Ah, caramba. Aí é porque eu tava nessa janela. Nós vamos botar essa janela aqui em 3D, de volta.
E eu clico aqui, tem que estar azulzinho, né? Aí View, 3D View, 3D não, 2D, saca, hein? 2D, 0, ok. Tá, ele desceu para 0. Então, quando eu desenhar aqui agora, se eu desenhar aqui agora, ele vai estar desenhado no Z igual a 0. Mas só que, olha qual é o eixo que está para cima aqui, o vertical, o Y. E eu não quero isso, eu quero desenhar no plano XZ. Entenderam? Então, eu vou aqui, ó, View, mesma coisa, aí eu vou trabalhar aqui com o plano XZ no Y igual a 0, né? Pronto. Agora eu estou aqui em XZ com Y igual a 0, o mesmo azulzinho lá, estão vendo? Ó? Ah, tá aqui, ó. Pai, não sei ver que esse negócio está funcionando, não, mas funcionava. Ah, agora funcionou. Não sei por que não, mas tudo bem. Então pronto, aqui eu tenho... Isso aqui está errado, né? Esse grid aqui eu acho que está errado. X. O grid em X. Ah, tá 4 aqui, ó. Não. Ah, é porque era 1 e 2, eu coloquei 1 e 3. Como era espaçamento, estão lembrados? Aqui é 2, ó. 3 é se fizesse trabalhando coordenada. Pronto. Bom, então eu vou lançar aquela viga aqui, ó. Só que eu vou lançar ela para qual elemento, para qual propriedade de elemento? Eu vou definir aqui. Eu defino primeiro o material que eu quero utilizar, tá? Aí eu vou adicionar aqui. Vou adicionar o A, ele acho que ele já tem até aqui, ó, o A572. Vamos só dar uma olhada aqui. 3.500, né? 450, não sei o que, é um pouquinho diferente aqui. Aqui é o modo elasticidade 2039. Na verdade é 2.000, né? 2 milhões ou 200 GPa, mas 039 ficando, então podemos deixar, né? Peso específico, ok. Então já é o 572 graus 50, tá? Ele é produzido no Brasil, é um pouquinho diferente, mas é isso aí. Aí eu vou aqui, define a seção de frame, tá? Por enquanto a gente trabalha só com frame. Então, eu vou adicionar uma nova propriedade aqui, um perfil I. Tá gravando, né? Depois vocês vão ter. Eu vou colocar aqui W200 por 15, certo? E vou pegar lá na tabela qual é a dimensão do W200 por 15. Tem até aqui, ó. O D, que é a altura, BF, que é a base, TW, espessura da alma, TF, espessura da mesa, né? Eita, acabou, mas vamos terminar aqui. 10 é o BF, não é isso? O TF é 5.2. Como aqui já está 10 a menos 3, né? Que já é em metro, milímetro, então só mudar aqui que é 4.3. 5.2 e 4.3. 4.3, 5.2, tá? Pronto. Então, eu lancei o perfil. Aí, inclusive, o negócio que eu te falei da propriedade é aqui. Você lança o perfil aqui, aí você pode lançar ele com uma base diferente. Você tem outros tipos de perfil, você pode criar o perfil. Se você olhar aqui, ó, ele já tem as propriedades da seção aqui, para você conferir lá como o programa está calculando, né? Aí, pessoal, tem até bom que eu falei isso do Ricardo, tem um detalhe aqui, ó. O momento de inércia aqui dá 1.310 a menos 5, né? O momento de inércia no eixo 3. 1.231. Estão vendo? Em metro, 10 a menos 5. Só que o momento de inércia no perfil aqui é qual? Usou agora há pouco, lembra? 1.305, é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque ele é um perfil I, né? Ah, não. Eu tenho umas coisas que eu mexi aqui, não gerei a versão nova.
mas eu vou gerar. Inclusive tem outras coisinhas também. Por quê? Porque o perfil laminado, ele tem essa curva aqui, tá vendo? E o momento de inércia da tabela, ela considera isso aqui. E o momento de inércia do CIP considera isso aqui reto. Então vai dar uma diferencinha no momento de inércia de um em relação ao outro, tá? E é pouquinho o material, mas está bem longe do eixo, né? Então você tem uma contribuição para a inércia do perfil, tá certo? Então, como consequência, quando você vai comparar os softwares, vai dar um pouco diferente essas coisas, né? Tá. Ok, mas você pode até alterar isso aqui. Você divide um pelo outro e coloca aqui como setor, um fator de modificação da inércia, ó. Como a inércia é maior, divide um pelo outro. Qual que é o fator de correção da inércia? Sei lá, 1,02, 2%, né? Eu coloco aqui e ele faz o cálculo multiplicando, tá? Mas eu não vou mexer com isso agora não, pra gente avançar aqui. Ok, então já tem uma seção. Aí eu vou aqui, ó, clico nesse ícone aqui para lançar a minha viga, perfil W 200 por 15, né? 200 por 15 e 200 por 15. Tá certo? Depois que eu faço isso, eu posso até tirar esses grids, se eu não quiser mostrar ele, tá? Zoom, né, aqui ou no F2. Aí eu vou colocar aqui. Clicou. Aí pronto. Aqui eu cliquei nos dois nós. Eu vou falar que eles são que esses dois nós são engastados, né? Assign, joint, restraint, translação em x, y, z, rotação em x, y, z, em torno do eixo, tá? Aqui, ok, engastado. Aí a carga eu vou preparar a mesma coisa que isso aqui funciona de uma maneira muito parecida que eu tinha mostrado para vocês. Eu preparo os casos de carga, preparo as combinações e depois lanço a carga, tá certo? Então aqui nesse caso eu vou fazer uma coisa, claro, muito simples, né? Define load, eu vou deixar ele sempre tem como padrão esse DED aqui, só vou mudar aqui, ó, o multiplicador de peso próprio. Como eu não quero que ele adicione peso próprio na análise, eu coloco 0 e mando mudar aqui, ó. Tá? Ok. Aí eu vou criar aqui um caso de carga, aí eu vou criar não, aí ele já criou. O modal o SAP também faz análise dinâmica, né, além de análise estática, e modal é um tipo de análise não é bem dinâmica, é análise de vibrações livres, né? Mas é dinâmica. Está muito associado com dinâmica, né? Deixa aqui, não vou mexer nisso aqui não, tá? Linear estático, modal, não vou mexer nisso aqui não, tá? E vou criar uma combinação. Vou dar um nome, deixa combi 1 mesmo. Vou colocar essa DED com fator 1. Tá? Então, se eu tivesse várias cargas, eu colocava os fatores de ponderação lá, das cargas e tudo. Ok, agora eu vou lançar uma carga. Então, pessoal, observe que não está aparecendo os nós, mas ele está aqui. Mas eu posso colocar aqui para aparecer os nós, porque isso aqui é uma estrutura pequena, eu já sei que o nó está ali. Quando eu tenho muito, eu vou ficar perdido. Aí é porque está invisível aqui, tá vendo? Porque aí é o outro lado, quando você tem uma estrutura com uma laje, uma placa já malhada, você tem muito nó, fica pesado. Então, nesse nó aqui, eu vou direcionar uma carga. Então, eu seleciono o nó onde eu quero colocar a carga, assign, joint. Não, aqui é joint, não, aqui é load, joint loads, tá? Force. Na direção global Z, eu quero colocar uma carga nesse padrão aqui mesmo, ó. Só tenho ele, né? Que foi aquilo que eu criei lá, eu mostrei lá para vocês só para a gente saber o que eu estava colocando aqui, tá? Menos 8.000. Na verdade, aqui vai aparecer não as combinações, mas os casos de carga, porque eu jogo as cargas nos casos e na combinação eu aplico fatores de ponderação das cargas, né? Estão lembrados? Vocês viram combinação de carga, né? Acho que Maxol, talvez. Não lembro. Acho que é Maxol, né? 8.000. E provavelmente vê de novo agora em vidro metálica, talvez em concreto também, né? A gente vê toda vez você vê isso de novo, né? 8.000, pronto. Então, a minha estrutura aqui, ela está pronta para ser analisada. Aí eu vou aqui, ó, análise. Aí escolho o que eu quero analisar. Se eu não quiser modal, qualquer caso de carga que eu não queira, eu tiro aqui, ó.
Não, tá vendo? Para não executar. E anal. Aí ele mandou eu salvar. Vou botar lá dentro, mesma coisa, exemplo 7.1. 71. Tá? E aí ele vai fazer a análise. Nossa, tem alguma coisa errada. Sim, isso é instantâneo. É estranho, né? Bom, ó, o deslocamento deu um. Isso aqui é uma análise linear elástica, claro, a gente não consertou nada em relação à análise aqui. 396, 30 alguma coisa, né? Mas aí tem a ver com a inércia aqui está menor, então eu tenho um pouquinho de inércia aí daquela curvinha do perfil. É análise primeira ordem, né? As 302, lá está de 3.9. E é por isso, tá? Essa é a coisa aqui, a rotação deu também 0,227, aqui deu 225. Aí, pessoal, olha só. Então, isso aqui é a análise linear elástica, ok? Vamos deixar salvo. A gente não. Por enquanto, a gente vai fazer isso no SAP.